Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui presentes para mais essa aula da Sociedade Flor de Lis. Vamos dando continuidade, né? Primeiro, um feliz ano novo a todos desse novo ano, né? Já 7 dias já. E também Feliz Natal para todos. A gente não teve aula de Natal, né? E dando continuidade, a gente vai falar um pouco a respeito de alguns aspectos que a gente tem que desenvolver em nós, seres humanos, para que a gente possa chegar até Deus, né? A vida que a gente vive, se ela fosse simplesmente o que a ciência ela revela para a gente, de tipo assim, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, se a vida fosse só isso, não teria o porquê da gente continuar vivendo, a vida não teria sentido nenhum. Então a vida ela não é só isso, a gente tem muita coisa para fazer dentro de nós mesmos, dentro de nós, e crescer e evoluir dentro da gente, fazer a nossa revolução interior. Vejam que não é uma revolta interior, é uma revolução, né? Evoluir 2 vezes, é mais ou menos isso. Revolução dentro de nós mesmos para a gente poder se tornar perfeito, chegar até Deus. A palavra perfeição, ela tem um sentido nela também que significa completude. Então, se eu faço uma escultura e a escultura ela está completa, ficou todas as partes que eu queria fazer naquela escultura, eu digo que aquela escultura ela está perfeita. E assim com a gente também. Então, quando dizem que nós somos imperfeitos, significa que nós não estamos completos. Então, faltam partes em nós que precisam ser agregadas ao nosso ser para que a gente possa atingir essa perfeição, essa completude. Porque por causa de um problema, né, nós fomos criados imperfeitos, né? Fomos criados imperfeitos e nós temos que buscar essa perfeição, essa completude. Ter todas as partes em nós, as partes do quebra-cabeça que estão faltando. Então, hoje em dia a gente tem que ir montando essas partes, né? E o tema, todas as aulas que eu vim falando, que eu vim ensinando até aqui, é sempre nesse mesmo aspecto, né? Falando dessas partes do ser que faltam em nós. Nas primeiras aulas, falando sobre a consciência, sobre a essência, falando sobre a Kundalini, sobre as dimensões, os corpos superiores. Então são essas partes nossas que tem que ser agregadas a nós, que tem que ser construída. Jesus ele falou assim que o que nasce do Espírito é Espírito. Então nós temos que fazer nascer do nosso Espírito partes de nós que estão faltando. Mais ou menos assim que acontece, né? Então, essa apresentação breve introdução do tema. E o tema hoje é o Kundartiguador, ou a cauda satânica. A história diz assim, existia um cometa chamado Cometa Condor. Esse Cometa Condor, ele estava vagando pelo universo e ele ia para chocar com um planeta e o regente daquele planeta ele expurgava o cometa para longe. E aí o cometa se dirigia para outro planeta e esse outro regente também expurgava ele para longe, né? A força gravitacional do planeta lançava para longe. E assim ele foi vagando pelo espaço, até que ele se deparou com o nosso planeta e devido a tantos, vamos dizer assim, forças gravitacionais que impulsionaram aquele cometa, aquele meteoro, ele chegou na Terra com muita força, tanto que a gravidade da Terra não foi capaz, o regente planetário da Terra não foi capaz de expurgar esse meteoro para longe. Então teve o choque com esse meteoro no planeta Terra, com o Cometa Condor, e pelo esse choque a Terra ela entrou
em uma situação muito deplorável de catástrofes naturais, terremotos, tsunamis, maremotos, furacões. O planeta ele ficou numa situação insustentável para a vida. Muitos morreram, né? A humanidade existia naquela época. Isso aí foi ali pelos tempos do fim da Lemúria, né? Dessa civilização nossa atual, a raça ariana. Antes dela teve a raça Atlante e antes da raça Atlante teve a Lemuriana. Isso aconteceu na raça Lemuriana, para o final do fim dela, né? Aí esses regentes planetários que desviaram o cometa do planeta deles, né? Viram onde que o cometa se chocou e teve uma reunião entre os regentes planetários, decidindo o que eles iam fazer com o planeta Terra, porque era sujeito o planeta Terra não resistir à vida. Não resistir e virar vamos dizer assim, uma lua, né? Sem vida. Sem vida espiritual de nenhuma espécie, né? Nem física também. Então veio o anjo Loísos, acompanhado do arcanjo Sakak e da sua comitiva divina. São anjos que eram arquiquímicos e arquifísicos, arquimagos. Eles entendiam da física, da química, no nível alto de espiritualidade. E para solucionar o problema do planeta Terra, a conclusão de que eles chegaram foi que dá à humanidade o abominável órgão cundartiguador. Explicando, o ser humano ele é uma máquina de gerar energia espiritual. Nós recebemos a energia espiritual pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário, transmutamos essa energia do cosmos no nosso corpo, inconscientemente, né? Nossos chakras fazem essas funções, e distribuímos essa energia pelos pés para a Terra. E a Terra ela se alimenta da energia do ser humano. Nós, para a Terra, somos como se fossem células, né? Então, as células que estão no nosso corpo, elas fazem processos de nutrição para nutrir o corpo. Nós, seres humanos, fazemos esse mesmo processo. Então, nós alimentamos a Terra com nossa energia. Dando esse órgão cundartiguador para a humanidade, intensificou essa produção de energia telúrica para a Terra. Então, a humanidade começou a produzir mais energia, transmutar mais energia e enviar mais energia para a Terra. Com esse maior envio de energia para a Terra, eles conseguiram, né, realizar o que eles estavam precisando, que foi a crosta da Terra ela se estabilizou, e aí cessaram os terremotos, os maremotos, as tsunamis, os furacões cessaram, eles conseguiram. Só que teve um erro nos cálculos, e eram para ter deixado, que eles dizem, né, 3 dias. Com esses 3 dias eu não sei se são 3 dias físicos aqui nossos mesmo, ou se são, sim, uma representação de 3 dias espirituais, mas eu sei que eles permaneceu na humanidade por um bom tempo, esse órgão cundartiguador. O órgão cundartiguador, para quem está pensando em o que é a cauda dos símios, né? A cauda dos macacos. São os resquícios do órgão cundartiguador que ainda existe hoje em dia. Então, a humanidade, o ser humano, naquele período ele tinha rabo, né? Tinha uma cauda, que era a cauda do capeta, né? Cauda do Satanás. E aí, por isso que nas representações dos demônios, eles têm sempre um rabo, né? Porque é a representação do cundartiguador, a da Kundalini invertida. E teve esse erro de cálculos, né? E aí deixaram tempo demais o cundartiguador na humanidade.
como deixou muito tempo, mais do que precisava, esse experimento ele já tinha sido feito também em outros planetas, tá? O planeta Terra ele não foi o primeiro que recebeu, que a humanidade recebeu com o Darth Voador, não. Já teve isso em outros planetas. Que é um experimento divino que também permite definir qual que é o grau de evolução espiritual do planeta. Então, todos os planetas que estão no nosso universo, eles têm graus de evolução. Então, tem planeta que tem grau de evolução 1, grau de evolução 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depende do planeta e da humanidade, aí tem o grau de evolução do planeta. Aí, com esse experimento, foi estipulado para o planeta Terra grau de evolução 4. Planeta para a criação de cristos e mestres. Então, para a gente que está aqui nesse planeta, a missão de todos nós é se tornar um Cristo, se tornar um mestre. Esse planeta aqui é para isso, né? Que não é o planeta mais evoluído de todos, mas também não é o mais trevoso de todos também não. Mas está entre os piores. Não é o pior não, mas está entre os piores. Tem uns piorzinhos, mas são raros, né? Aí, inclusive, esses mestres, eles decidiram vir ajudar o planeta Terra porque ele está atrasando a evolução espiritual de todo esse projeto solar desse universo, né? O Sol, sai do Sol os planetas, pela respiração do Sol saem os planetas. Quando o Sol respira novamente, ele busca todos os planetas que saíram dele de volta para dentro dele. Até a própria ciência diz isso, né? Que um dia o Sol ele vai engolir todos os planetas. Não é que ele vai destruir os planetas, mas que eles vão regressar para ele, porque dele é a origem. E esses planetas eles têm que voltar para o Sol no grau de consciência, de um grau de consciência plena. E para isso acontecer, a humanidade do planeta ela tem que estar num grau de consciência plena também. É assim, a humanidade desenvolve, o planeta desenvolve e desenvolve o Sol dele. Então é assim que funciona. Então, como o planeta Terra está atrapalhando esse universo que a gente está, principalmente por causa desse desastre do Kundartiguador, então por isso que tem tantos mestres de luz sempre vindo aqui na Terra e lutando para que essa humanidade consiga se elevar. Porque está atrasando o Sol central. E isso não é bom, não. Por isso que nós estamos aqui. Aí o Kundartiguador, ele permaneceu muito tempo na humanidade por causa do que chama de um erro de cálculos, né? Mas que não foi só um erro de cálculos, foi também uma interferência de Lúcifer, né? Que fez ficar mais tempo do que devia. Aí nasceu dentro da humanidade uma segunda natureza inumana. Naquele período não existia os 7 pecados capitais, não se existia o ego naquele período. A humanidade ela era divina. O sexo já existia naquele tempo, mas ele era divino. Era feito só nos templos de mistérios e sempre guiado por anjos. Apenas com o objetivo de criar, de se elevar espiritualmente. Depois do Kundartiguador, os Lúciferes interiores da humanidade ficaram soltos e libertos para eles fazer o que eles quisessem. Aclarando, todo ser humano tem um Lúcifer dentro de si. Da mesma forma que tem um ego, que tem uma consciência, que tem luz dentro de si, que tem a parte positiva, né? Que tem Deus dentro de si, também tem esse lado negativo dentro de si também, né? Isso aí todas as religiões falam, só que não é tão claro assim. Mas a gente vai ter uma aula só sobre o Lúcifer interior, porque é importante falar dele também, né? A gente pensa que ele é só mal e terrível e tudo, mas ele tem a importância dele. Sem o Lúcifer não existe evolução espiritual. Só tem evolução espiritual porque ele existe. Mas continuando, aí cresceu dentro da humanidade o ego.
E aí o ser humano ele ficou com uma natureza inumana, que é o que? Vários demônios dentro de si, esses demônios com características animais, né? Aí tem vários, né? Posso citar alguns para vocês, da gula, por exemplo, baleia, raposa, alce, porco. Isso aí são alguns pecados capitais da gula, que são demônios interiores que todos nós temos. Eu não, que eu já eliminei. Mas grande parte da humanidade ainda tem. Praticamente toda ela, né? E aí tem vários outros pecados também de outros. Por exemplo, do orgulho. Tem o gorila do orgulho. Tem o guepardo do orgulho. Aí tem diversos animais, todos animais demoníacos dentro das pessoas por causa desse acidente com o Dartiguador. E eles são animais demônios, tipo assim, são animais que tem dentro de nós, mas eles têm chifres, eles têm essas características de demônio, né? Rabos esquisitos, todas essas imagens de imaginação que as pessoas usam para definir como que seria um demônio, né? Tem uns que são vermelhos, tem outros que são pretos. No Antigo Egito, eles chamavam esses demônios de demônios vermelhos de Sete, que era o deus do caos e da maldade no Antigo Egito, né? E muitos deles, eles têm essa coloração vermelha mesmo. Muitos têm a coloração vermelha. Alguns outros preto, já vi até azul, mas no geral é sempre preto e vermelho os ecos. E aí criou essa natureza inumana no ser humano, esses novos seres demoníacos que foi criado dentro do homem, eles roubaram a consciência e a essência do homem. Então vocês imaginam como que não era aquela civilização naquele tempo, né? Tinha 100% de consciência e essência livre. Então era uma humanidade divina, uma humanidade sem pecado. Então era um lugar, assim, uma terra de ouro, né? Que é a que fala tanto na Bíblia, né? Que vertia ouro e mel, né? Que vertia leite e mel. Uma humanidade divina. E quando aconteceu esse desastre com o Dartiguador, que deixou os Lúcifers soltos de toda a humanidade, a humanidade ela se corrompeu de uma forma muito grande. A primeira grande ato que aconteceu foi na sexualidade. Então, as pessoas começaram a fazer sexo de qualquer maneira, mas assim, sem direcionamento nenhum, desobedecendo Deus, desobedecendo os anjos, desobedecendo todo mundo. Queria fornicar. E aí começou essas atrocidades que a gente conhece hoje em dia na humanidade. Pedofilia, zoofilia, lesbianismo, homossexualismo, tudo originou naquele momento ali. Como que é tem um outro nome também? Essas orgias também, aquelas orgias também originaram ali. Isso de homem ter várias mulheres, ou da mulher ter vários homens também. Originou também esse negócio de sexo oral, de também sexo anal. Tudo isso aí é violação da grande lei de Deus. A forma correta como foi criado, como era feita, um homem, uma mulher se unindo para criar. Só isso, né? Qualquer coisa além disso é deturpação. Gente, eu tô passando o ensino aqui, tá? Não tô falando que ser gay ou ser lésbica não é correto, não. Não é correto, mas não tô criticando. Cada um faz com o corpo que acha melhor, tá? Mas para seguir no caminho de magia, para desenvolver espiritualmente, infelizmente é assim, tá? A gente teve alguns discípulos que seguiram a gente, que era homossexual também, e foram boas pessoas, muito dedicadas, assim, até mais dedicadas até que as outras pessoas que, vamos dizer assim, seriam normais, né? Foram extremamente dedicadas, eram pessoas que a gente gostava e que a gente até se sacrificou, auxiliou eles
dando algo espiritualmente para que eles pudessem evoluir mesmo com essas características, né? Mas infelizmente a pessoa, quando ela foi passar pelos testes espirituais da Grande Fraternidade Branca, esse desvio não deixou a pessoa conseguir vencer o teste, né? Então não venceu o teste, infelizmente não teve como se desenvolver espiritualmente, né? E tem limites, né? Vocês que estão seguindo a gente, vocês podem eliminar o ego até um tanto, né? Trabalhando com a Divina Mãe, vocês podem eliminar uma boa quantidade deles, mas outros egos vocês vão precisar da magia sexual, né? Para conseguir vencer, porque eles são muito poderosos para lidar com eles. Mas tem esses outros recursos que a gente passou também, né? Como a hóstia consagrada, ela também auxilia. Então tem vários outros recursos também para se eliminar esses pecados que se originaram dentro da humanidade, né? E quando teve esses distúrbios de sexualidade, as pessoas começaram a fornicar com animais. Naquele tempo começou a originar seres símios. O homem ele começou a se deteriorar nas outras gerações. Eles nasciam, não é que nem hoje em dia que se um homem tentar ter um relacionamento com um animal não nasce, né? Mas às vezes ainda nasce, que tem relato aí na internet aí mostrando mesclas de ser humano com animal, mas nasce e logo morre, né? Naquele tempo lá, a humanidade ela ainda estava com toda a virilidade da sexualidade. A sexualidade não estava deturpada energeticamente como ela está hoje em dia, né? Então, nasciam esses seres. Aí tem alguns animais que tem hoje em dia, que a gente tem contato, que foram originários lá na Lemúria de cruzas de ser humano com animal. O jegue é um deles. O porco também é um deles. Porco que eu falo esse porcão mesmo, não é o javali não, é o porco. Foi também mescla de ser humano com animal. Tanto é que quando as pessoas elas vão estudar o ser humano, às vezes eles utilizam o porco, porque os órgãos do porco é muito semelhante ao ser humano. Quando eles vão usar estudo de anatomia, fazer estudo de anatomia, porque o porco é descendente do homem. E também os símios, os macacos também, descendência dessa raça lemuriana. Tanto é que tem aqueles macacos lá na ilha de Madagascar, que qual que é o nome deles? Lemur? Pois é, será que é só coincidência isso? É interessante esses assuntos, né? Mas se tiver dúvida, vocês podem perguntar, tá, gente? E aí foi de onde originou os macacos. Então, quando diz assim que o homem veio do macaco, primeiro o macaco ele veio do homem. Primeiro foi o macaco que veio do homem. Aí a civilização que foi fornicando, ela foi cada vez se degradando mais. Primeiro era uma civilização de gigantes naquela época, né? Hoje a humanidade tem em torno aí de 1,80, os mais altos 2 metros, né? O normal dessa humanidade. Naquela ali devia ser pelo menos uns 4 na Lemúria. Toda civilização, quando ela é originária, ela se inicia no planeta, é uma civilização de gigantes. Então Adão, ele era um gigante, Eva também eram gigantes, eles tinham cerca ali de mais de 60 metros de altura. Adão, aqui na minha casa, a minha casa é o pé dele. Sim, só a parte de baixo ainda do pé dele. Minha casa é grande, tão grande que ele é, né? E aí, à medida que a civilização vai passando, as pessoas elas vão empequenecendo, né? Aí já teve gente que querendo brigar comigo, dizer que, não era, que a civilização não era gigante nada, que era uma blasfêmia. As pessoas não têm mais o que fazer da vida não, né? Tem um experimento científico comprovando isso que eu estou falando aí. Se a pessoa quer falar que é blasfêmia, então a ciência para que ela segue? Quando tem problema de saúde, vai na ciência, né? O medicamento é científico. Fizeram um experimento com peixe
pegaram o peixe, colocaram no aquário, e aquele aquário eles modificaram ele para que a atmosfera do aquário, tanto em oxigênio, quanto em carbono, quanto em luminescência, fosse de acordo com o período que a ciência diz como Jurássico, né? Diz que não existia humanidade naquele tempo, né? Mas existia. E aí o que aconteceu com o peixe? Ele era um peixinho pequeno, o peixe ele ficou gigantesco. Tipo assim, ele foi muito além do... Isso aí tem no YouTube, vocês pesquisarem. Foi muito além do tamanho padrão dele. Então ele ficou muito grande, por causa que naquele tempo o Sol era mais perto da Terra, as plantas eram maiores, a atmosfera era maior, consequentemente toda a geração de seres vivos eram maiores. E aí responde para vocês aquele questionamento que todo mundo tem, como é que a Bíblia pode estar certa sobre Adão e Eva, se teve os dinossauros, tem comprovação mostrando as ossadas dele. É porque a humanidade daquele tempo ela também era grande também. Então os dinossauros eles não eram tão grandes assim para aquela humanidade, né? Vamos dizer assim, como se fosse um crocodilo de hoje em dia, né? O que é para um ser humano, né? É perigoso? É, mas o ser humano dá conta de lidar com ele, né? O ser humano ele sempre foi superior a todos os animais da natureza, mas pela inteligência, não pela força. E aí depois disso que se originou essa raça dos macacos, esses macacos que a gente tem hoje em dia. Por isso que os macacos eles têm rabo. São os resquícios do fundartiguador que tem neles. Aí vocês pensam, a humanidade toda tinha rabo naquela época, né? E aí o que aconteceu foi que se definiu naquele momento ali como eram para ser criados os anjos e os demônios. Se originou naquele momento. Os anjos são aqueles que levantam a Kundalini e desfaz esse fundartiguador. Os demônios são aqueles que rendem culto ao guardião do umbral, a fera, a besta interior, e desenvolvem o fundartiguador, o rabo, e desenvolve os poderes negros, os poderes ocultos das trevas, né? Com o fundartiguador. Então se criou aí também a luta entre os anjos e demônios. Os piores demônios podem se tornar os maiores anjos também, né? E também existem muitos anjos que caíram na geração animal e se transformaram em demônios. Nesse momento aí dessa humanidade é onde que os anjos caíram também. Então muitos anjos caíram nesse momento, que eram os grandes mestres de luz da Lemúria. E alguns outros desses grandes mestres de luz eles não caíram, porque eles tinham plena consciência de tudo que estava acontecendo. Então eles não deixaram essa natureza inumana crescer dentro deles. Não fornicaram, né? E é o que gerou a gente hoje em dia, graças a esses mestres, que deu continuidade à humanidade, que nós temos nossa existência hoje. Que aí quando foi tirado o fundartiguador da humanidade, tirou, mas já tinha acontecido a consequência, né? Já tinha nascido o ego na humanidade, mas dos grandes mestres não. E aí esses grandes mestres, eles deram continuidade à humanidade, fundaram a Atlântida, de criar ela, né? Criaram a Atlântida e ali iniciou aquela grande civilização com os resquícios do conhecimento da Lemúria. E foi uma das maiores civilizações que a gente tem relatos, tanto na clarividência, quanto de outros mestres, quanto também dos registros acásticos. Foi sim uma das maiores civilizações que a gente teve nessa Terra em desenvolvimento tecnológico, tanto que até hoje em dia a gente não está nem perto de ter todo o conhecimento que a Atlântida tinha. A Atlântida viajava entre mundos, entre planetas. Hoje em dia a gente não viaja nem para a Lua, e quando vai para a Lua ainda é mentira que foi, né? Porque precisam de naves
Ginas para poder fazer esse processo aí. O ser humano sabe nem o que é a ciência Ginas. E aí eles fundaram a Atlântida, e aí teve uma outra catástrofe na Atlântida, que foi o que deu fim nela, quando teve a transmigração dos capelinos, que vieram de Capela, de outro planeta para cá, que é essa humanidade, boa parte dessa humanidade hoje também, esses mandados de Capela. E a Atlântida afundou, mas para não se perder a grande evolução que tinha conseguido e precisava de pessoas para aqueles espíritos que iam morrer na catástrofe e continuar reencarnando, não teria pessoas para esses espíritos estar encarnando. Então os habitantes de Atlântida, que já tinham desenvolvido a tecnologia deles no nível mais alto de engenharia genética, não é essa engenharia genética que a gente usa hoje em dia não, que faz estragar os alimentos, né? Faz o trigo ser nocivo para toda a população, deixa todo mundo doente. Se as pessoas não comessem glúten, ninguém mais adoecia. Isso aí não é essa engenharia genética fuleira nossa. A engenharia genética deles era de um nível muito superior à nossa. Tanto é que a banana foi criação atlântica, de uma mescla de alteração genética do melão. Por isso que a banana não tem semente, né? É sempre uma fruta que vem da outra. Então eles fizeram uma alteração genética nos símios que eram descendentes dos homens, e aí criaram a razão nele e desenvolveram esses símios racionalmente. Que é por isso que tem esses esqueletos que a gente vê. A pessoa, eu não acredito nisso, mas tá lá o esqueleto, gente. A pessoa não acredita na ciência, vai acreditar em quê também? Desacredita em Deus, e aí Deus vem pra Terra para auxiliar a humanidade, e as pessoas desacreditam dele. Vão dar tapa na cara da humanidade, deixar de ser sonsa. O que é aquilo ali fora? Parece que tá ali. Aí eles modificaram os símios que tinha naquela época geneticamente, e aí começou a ter essa evolução do macaco para o que a gente diz que é homem hoje em dia. E aí desenvolveu primeiro uma parte, que é o que eles chamam lá do homem neandertal, depois do homem sapiens, homo sapiens sapiens, que é o que a gente é hoje em dia. Essa geração nossa, essa raça nossa, ela veio de uma alteração genética dos macacos. Mas aí vocês vejam que quando qual que é o nome dele? Falou da teoria da evolução? Charles Darwin. Quando Charles Darwin ele falou que o homem veio do macaco, ele não falou o homem veio do macaco. Ele falou que o homem veio de um ancestral próximo. Parece que não mudou nada, né? Mas ele deixou o mistério aberto. Nós somos descendentes de Adão. Só que essa raça, ela é uma mutação genética do macaco. Que primeiro era homem, se degenerou até macaco e de macaco voltou de novo para ser homem. Só que aí com isso nós somos animais racionais. É por isso que fala animal racional. Nós somos animais racionais. Nós não temos mais o grau de homem. Para a pessoa ter o grau de homem, ela tem que desenvolver muita espiritualidade. Ela tem que criar pelo menos o corpo causal. Se ela criar o corpo causal, ela já, perante Deus, perante a grande fraternidade branca, ela tem o grau de homem. Porque esse corpo que a gente tem hoje em dia, gente, está muito distante do corpo de homem de verdade, que era o corpo que tinha naquela época. Aquele corpo que eles tinham naquela época era um corpo divino, era um corpo místico. Por isso que diz na Bíblia que o homem é o senhor da criação, porque naquele momento ali realmente era. Se falasse, acabava as tempestades. Claro que depende do grau da tempestade, né? Ali foi um acidente muito grandioso para o planeta todo, né? Aquilo lá sim é grau de homem. Hoje em dia a gente não é homem, não adianta, porque na Bíblia diz lá que o homem é o rei da criação. Quem de nós aqui anda sobre as águas? Quem de nós desata os nós de uma tempestade? Ninguém.
A gente com a magia faz alguma coisa, né? Com a magia a gente faz alguma coisa. Mas nesse nível ali, Jesus, por exemplo, que era o verdadeiro homem, gente, a gente tem que caminhar demais para chegar nesse nível aí. Então nós somos, atual, a humanidade, animais intelectuais. Somos descendentes de macaco com razão, né? Tendo uma razão que é o que deixa a gente desenvolver. E graças a Deus deixou essa razão. Naquele momento lá da Lemúria, as faculdades divinas elas eram imensas. Então não existia a morte, projeção astral era comum. Toda a humanidade era uma humanidade de magos, de sábios, que mexiam com a magia. Toda a civilização deles era em volta da magia. Hoje em dia, nossa civilização é toda em volta da tecnologia. Se esqueceu da espiritualidade. E graças a Deus, de toda essa catástrofe, sobrou uma faculdade em nós, de resquícios daquela época, sobrou uma faculdade, que é a autoobservação. Se perdeu toda a capacidade divina que o homem tinha, mas sobrou a autoobservação, que é o quê? A capacidade da gente olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer esses demônios interiores que existem dentro de nós. Só isso que foi o que sobrou daquela época. E algumas outras coisinhas, tipo a esperança, né? Um pouquinho de consciência, sobrou assim, fragmentos, né? Era 100% de consciência, restaram 3% de consciência e essência livre. O mestre Samael ele dizia que se a humanidade das pessoas tivessem pelo menos 10% de consciência liberada, não existiriam guerras, não existiriam bandidos. Seria uma humanidade divina, com 10% de consciência livre. Só 10%. Então vocês imaginam antes, quando era 100% de consciência. Mas, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou falando aqui, ninguém está dizendo nada. Ou vocês estão achando muita doideira, né? Ou estão concordando com tudo, né? Eu sei que é um assunto assim bem diferente, mas vocês podem confirmar por vocês mesmos, tá? Vão fazendo lá as técnicas IEOAMS, que uma hora vem a rememoração, vocês vão conseguir fazer projeção e lá confirmar isso aqui que eu estou falando, né? Mas tudo isso aqui está enlaçado na ciência, a própria ciência comprovando, né? Não sei se vocês estão entendendo, se estão aceitando, mas para mim essa história aí, ela responde muita coisa, né? Eu passei muito tempo batendo a cabeça tentando entender como é que poderia os dinossauros existir e Adão e Eva também ter existido, né? Essa foi a melhor resposta que eu vi hoje. Para quem quiser consultar livros, vocês podem ler Antroposofia Gnóstica. Aí vai falar só sobre essas leis da evolução natural, desses estudos sobre isso, tá? Tudo isso aí dos registros acásticos, tá? A caixa é as bibliotecas do mundo espiritual, onde fica filmado tudo o que aconteceu na humanidade. Dúvidas? E aí tirou esse condartiguador da humanidade e coitado do arcanjo Sakak, né? Aí sobrou para ele o grande peso de carregar. Ele sofre um bocado por causa disso, porque principalmente quando se fala dele, do arcanjo Sakak, do anjo Loisos, as pessoas geram nelas um sentimento de nossa, mas por que essa divindade foi fazer isso? Por que esse anjo foi cometer esse erro? Agora por culpa dele nós estamos aqui nas trevas. Aí todo mundo que ouve essa história geralmente gera esse pensamento. Esses pensamentos atingem ele. E aí ele tem que lidar com toda essa energia negativa que é direcionada para ele. Então ele, por preferência dele, ele nem contava essa história para a humanidade, tá? Porque aí vocês veem como é que a humanidade é difícil, né? Mas aí, para esclarecer melhor isso aí,
Quando o arcanjo Sacaque, ele fez, isso aí eu estou trazendo em primeira mão, tá? Não existe escrito em outro lugar, não. Quando o arcanjo Sacaque, ele fez as contas, um destaque de Lúcifer, ele foi até um grupo de grandes mestres que estavam se reunindo numa tábua redonda, e lá naquela tábua redonda ele se disfarçou de um dos mestres e pegou uma semente negra e colocou em um mestre. Aí desse mestre foi espalhando para todos os outros. E aí contaminou todos eles com a semente do mal. E aí o anjo Sacaque, ele errou por causa disso. Ele não previu uma interferência da força inferior. E aí por isso que nós estamos nessa situação. Foi um erro do arcanjo Sacaque, do arcanjo Loisos? Foi. Mas também por causa dessa interferência da força inferior. Porque essa humanidade atual nossa, ela é uma humanidade luciférica. Não é uma humanidade divina. Porque todo mundo está rendendo culto ao lado das trevas. Aí fala, ai meu Deus, eu rendendo culto para o Satanás, jamais faria uma coisa dessa. Olha os seus pensamentos. Vê se esses pensamentos que você tem é pensamento de uma pessoa que rende culto a Jesus. Não é de jeito nenhum. E a humanidade, ela gosta muito de mestre morto. Todo mundo adora um mestre morto. Mestre vivo, ninguém gosta. Se fosse Jesus encarnado aqui diante de nós hoje em dia, ia ser morto de novo. Ia ser apedrejado novamente. Porque os mestres divinos, que eles são vivos, nós não somos coniventes com o delito, nós não somos coniventes com o pecado, nós não somos coniventes com pessoa que usa drogas, que usa bebida alcoólica, que prostitui o sexo, que derrama o sêmen. Só disso daí acabou, não vai sobrar mais ninguém, né? Os grandes mestres não são coniventes com o delito. E sempre diferente de todo mundo, né? Sempre diferente de todo mundo. As coisas que um grande mestre fala, geralmente não é aceito por toda a humanidade, sempre são vistos como loucos, né? Aí depois que morre, aí reverencia. Sempre acontece desse jeito. Por quê? Porque aí não tem um mestre para movimentar a pessoa, para fazer ela lutar contra os próprios pecados que estão no interior dela, fazer ela se transformar espiritualmente. As pessoas gostam de um mestre morto, porque o mestre morto pode falar assim, que nem eu já vi, tipo a pessoa no Natal rezando o Pai Nosso para Jesus bebendo bebida alcoólica. Não está rezando para Jesus, mas aí o mestre está morto, é conivente, porque se Jesus visse um negócio desse, você acha que ia ficar quieto? E aceitar, de boa, assim, uma profanação desse tamanho? Não aceitaria. Ia doutrinar as pessoas ali naquele momento, e aí as pessoas não iam gostar dele. Desse jeito que acontece com os mestres de luz. Então, gente, procurem um mestre vivo, porque mestre morto está morto. O mestre vivo, que ele faz a pessoa revolucionar. A pessoa que está perto de um mestre vivo, ela se transforma, só por estar perto dele. O guru, né? O guru é aquele que afasta a luz. Ou que afasta a luz não, gente. Afasta as trevas, né? Guru é o que ilumina, né? Ai, ai. Pois é, aí por causa disso originou com o Darth Voador, e quando a pessoa ela derrama o sêmen, ela derrama o líquido, tanto o homem quanto a mulher, o sêmen, ele é a água da vida, ele é a água da criação, tanto que do sêmen nasce um novo ser humano, nasce uma nova vida, né? Então, quando o ser humano derrama o sêmen torpemente, nascem seres do sêmen dentro da pessoa, que são esses egos, os demônios interiores, por causa do derramamento de sêmen. Mas tudo isso por causa dessa semente que Satanás colocou dentro do ser humano. Porque aí quando ele derrama o sêmen,
o sêmen ele entra em contato com essa semente e dessa semente germina o ego. Então o ego ele nasce de uma semente. E Adão ele criou esse planeta para ser um planeta de eliminação de sementes. Quando a humanidade ela nasceu aqui, ela não tinha o ego, mas ela já tinha nela a semente do ego. Isso aí já vem da nossa criação. Já tinha a semente do ego, não estava germinado. O que o Dartiguador fez foi essa semente que existia na humanidade crescer e desenvolver. Um mestre, quando ele elimina todos os egos que existem dentro dele, ele se torna um ser puro, porque ele não tem pecado, ele não tem ego. Claro que ainda existe a matéria ela também tem pureza, tem perfeição. Eu já tenho todo o ego eliminado, mas se vocês conviver comigo, vocês vão dizer que às vezes eu tenho pecado. Mas por quê? Por causa da matéria, né? Que a matéria ela tem tendências que ela carrega com ela de tendências egóicas, né? Mais ou menos assim, eu passei toda a minha vida comendo muito, eu venci a gula, eliminei a gula, mas eu tenho essa tendência da personalidade de comer muito, né? Como se o mestre Samael ele fala disso também, que a pessoa vendo o ser dentro de si, que é o pai interno, vendo ele com a lente da pessoa, ela vê ele como vê o Cristo interior, né? Como um beberrão, como um orgulhoso, vê ele como aí pode pôr um invejoso. Por quê? Por causa das lentes da matéria. Ele não é nada disso, mas como se olha com as lentes da matéria como se ele fosse, né? Para a visão humana, né? E a matéria ela é corrupta, né? Infelizmente. No plano espiritual, quando eu estou lá, eu não tenho corrupção nenhuma. Agora, quando eu volto para o plano da matéria, é como fazer um mergulho nas trevas do pecado. É o mistério das trevas da ignorância. Voltar para esse planeta é voltar para as trevas da ignorância. Agora, já quanto mais a gente sobe, na aula que a gente deu sobre os 9 céus, mais livre da corruptividade da matéria a gente está. Mas Deus ele criou essa matéria corrupta desse jeito, que é para o ser humano ele ver esses monstros dentro de si. Se ela fosse muito pura, a matéria, a gente não ia conseguir identificar esses pecados que existem dentro de nós. Então a gente vê esses pecados com convívio com o ser humano, né? Então, quando a gente, na nossa família, fica com raiva da outra pessoa porque ela fez alguma coisa, a gente olha para dentro de nós e fala, olha só, eu normalmente não faço isso, né? Com certeza é um pecado. Aí já pede para a Divina Mãe, elimina esse pecado, desintegra. E assim, esses monstros que foram criados, né, por causa do Condartiguador, eles vão sendo eliminados. E quando eles são eliminados, libera a consciência e libera a essência de volta para nós. E assim a gente vai tendo cada vez mais grau espiritual, capacidade de fazer projeção astral, capacidade de conhecer os mundos superiores desses ensinamentos que eu estou dando para vocês. Eu só tenho acesso a eles porque eu eliminei esses pecados. Se eu tivesse todos eles, eu não ia conseguir fazer essas coisas que eu faço, né? A consciência, ela é como se fosse um grande processador de conhecimento. Então, quanto mais consciência a pessoa tem, mais sofisticado é o computador dela. Mais coisa ela consegue processar. Vocês têm que concordar comigo que um computadorzinho desse meu aqui, velhinho, não tem a mesma capacidade de processamento de um computador da NASA, por exemplo. Um grande mestre de luz, a capacidade dele de processamento espiritual é como se fosse de um supercomputador. Aí a capacidade de processamento da humanidade hoje em dia é como se fosse aquelas calculadorinhas que nem faz conta direito, né? Faz só conta demais, faz menos e ainda erra, né? Fazer dividir então nem acerta. Aí por isso que a gente precisa estar eliminando esses pecados. Até porque essa humanidade também já está chegando o período dela findar também. Dúvidas, gente? É um assunto muito grande. Vamos lá, pergunta alguma coisa aí pra gente. E aí, por isso que quando a pessoa derrama um sêmen, cria nela
esses novos pecados dela, né? Por causa dessa semente. E aí por isso que a humanidade ela não pode derramar o sêmen, tem que fazer o ato sexual e parar antes de derramar o sêmen. Aí assim ela vai crescendo em espiritualidade. Se fosse possível tirar essa semente que o Satanás colocou no ser humano, aí não teria mais essa limitação do sêmen, tá? A pessoa poderia ter um ato normal e não nasceria egos mais na pessoa. Só que não me é permitido ainda, pela fraternidade branca, retirar essas sementes da humanidade. Porque, querendo ou não, ela está atendendo, né? Atendendo o que está precisando ser atendido. Que é o que? A pessoa ter esse conhecimento a respeito do ego, ter esse conhecimento a respeito da semente do ego, tá? Só que vocês podem ficar tranquilos que eu estou fazendo o máximo possível para humanidade desenvolver espiritualmente, em ciência, independente de vocês fazerem qualquer coisa para isso, tá? Mesmo que vocês não eliminem os egos, mesmo que vocês não façam nada, tem que fazer o mínimo possível, que é não beber e não usar droga, tá? Fazendo pelo menos isso, vocês vão ganhar um grau espiritual aí, tá? Toda a humanidade. Pelo trabalho que eu estou fazendo com algo e com a ciência, que está lá narrado no meu livro O Aprendiz de Mago, tá? Gente, então é isso, vocês não têm dúvida nenhuma. Para mim é um assunto e tanto, né? Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Qualquer coisa, vocês revejam aí o vídeo, tá? Dá pelo menos um oi pra mim, hein, galera? A Bíblia? Sim. O negócio da Atlântida lá, mano, ela foi sucumbida por causa da força Vril lá ou não é nada a ver? O que aconteceu na Atlântida foi um outro meteoro também, só que a situação dela... Vou sentar que vai demorar um pouquinho. Na Atlântida foi assim, né? A Atlântida ela chegou a um alto grau de desenvolvimento espiritual, que teve essa queda na Lemúria e os mestres conseguiram reerguer, né? Era uma humanidade divina também a Atlântida. Só que aí já eram menores, né? Já não eram tão grandes quanto na Lemúria, mas ainda era maior que nós, cerca assim, de uns 2,20 metros de altura que eles tinham. E eles ainda tinham umas características andrógenas, né? Tinha uma característica andrógena que eles eram muito parecidos, o homem e a mulher, né? Eles eram muito parecidos. Só que eles já tinham sexo, né? Já tinham sexo. E aí chegou um momento que os orbes planetários, os planetas, eles têm graus de humanidade, de evolução entre eles, na Bíblia. Aí, se a humanidade daquele planeta ela não está caminhando de acordo com o grau de evolução do planeta, então aquele grupo de espíritos ele é transmigrado para um outro planeta. Que aí foi o que aconteceu. O planeta Tríade, em Capela, ele tinha chegado num nível de evolução além, grande, né? Todo planeta ele vai desenvolvendo. Aí ele chegou num grau de planeta grande, grau espiritual maior, e aquela humanidade que tinha ali em Tríade naquele momento, que era a raça dos homens pássaro, que é o que? Todos são humanoides, que nem a gente, só que eu vim de lá. Por isso que eu tô falando, eu lembro. E eram homens pássaros, né? Tinham as raças dos falcões, tinha a raça das araras, dos papagaios, que eram homens com cabeça de pássaros e corpo de pássaros também. E extremamente evoluídos tecnologicamente. Eles liam livros também. Eu tenho uma imagem assim, muito forte na minha cabeça, que é eu parado assim, com as asas em frente a uma biblioteca com um livro assim na mão, olhando. E a cabeça era de um tipo de um falcão, né? Então, esse planeta de Tríade, ele chegou nesse grau de evolução e as pessoas que estavam trevosas, né? Que é parecido com essa humanidade que a gente está hoje em dia, né? Muito desenvolvido tecnologicamente, mas deixou de lado a sabedoria. Que o que importa mesmo é a sabedoria, o conhecimento
intelectual, ele é importante assim, mas não tem esse desenvolvimento de sabedoria, né? Então foi determinado que aquela humanidade ia ser transmigrada para um outro planeta. E aí o escolhido foi a Terra. E aí sempre que acontece essa transmigração, passa um cometa, perto, e esse cometa ele suga todos os espíritos para ele. E aí tem um anjo divino, que eles são especializados para fazer essas transmigrações entre planetas. Aí eles guiaram o cometa para cá e deixaram esses espíritos aqui. Só que aí a humanidade da Atlântida ela era muito avançada. E esses espíritos que chegaram, eles eram muito embrutecidos, trevosos, né? Jesus ele falou para aquela humanidade naquela época lá que para eles cuidarem das crianças espirituais que eles estavam enviando para elas. Que aí o que aconteceu, né? A civilização Atlântida, ela sim, nesse aspecto que você falou, ela desenvolvia toda na tecnologia Vril, né? Era a energia que eles utilizavam naquela época. Que é essa mesma energia que está sendo emanada pelas pirâmides até hoje, né? Elas são usinas de energia. E tem cientista brasileiro que comprovou que elas ainda estão gerando energia que dá para a gente usar a energia da pirâmide ainda, hoje em dia. Uma energia limpa e renovável, eterna. Né? O Triângulo das Bermudas também tem, né? O Triângulo das Bermudas, quando a Atlântida afundou lá, ficou a maior pirâmide que tinha na Atlântida, ficou lá. Ela, acho que dava 6 vezes essa maior pirâmide que a gente tem hoje em dia, que é a de Gizé. 6 vezes de altura, só vocês multiplicar lá. Ela é enorme, enorme. Hoje sim. Tem uma situação de Atlântida, eu vou falar duas coisas, por exemplo. Que a força Vril é uma força que permite viajar na velocidade da luz, passando para outra dimensão. Sim. E que os discos voadores que existem, que o pessoal às vezes vê, até aquela área que se mantém nos Estados Unidos pegou, são habitantes de Atlântida que ficam no fundo do mar. É verdade isso, né? Isso aí você já chegou nessa parte, Mister? Segundo livro. Segundo livro eu narro isso aí, Abílio. Eu fiz uma projeção astral para lá, né? Aí eu narro isso aí no meu segundo livro. Contando, ainda existe gente vivendo lá ainda, no fundo do mar. Foi o grupo dos mestres que eles fizeram uma cúpula de proteção em volta da ilha que ia afundar e eles continuaram vivendo. Porque eles gostavam de altura do ser humano, era bem mais alto antigamente. Eles são. Diz que os extraterrestres que eles falam, extraterrestres, mas na verdade é habitantes de Japão, tem mais de 2 metros, 3 metros por aí. Tem 2 tipos, Abílio, que a galera fala que os discos voadores é só daqui da Terra, mas não é não, tá? Tem outros também, eu já fui visitado por um, aí eu vi ele, conversei com ele, aí quem que eu vou acreditar? Nas pessoas que estão falando que é aqui da Terra ou no ET que chegou para bater papo? Você conversou por telepatia? Quando eu estava construindo a pirâmide aqui em casa, eles viram um ponto de luz e vieram ver o que estava acontecendo. Só existe na Terra ser humano ou tem outro planeta que tem ser humano tipo igual a gente? Igualzinho a gente? Olha, os anjos divinos de Deus, eles são parecidos com a gente. Os pleiadianos, né? Tem os outros. O Easter tá lembrando aqui, diz que os pleiadianos eles também são parecidos. Né? Só que é bem mais bonito. E mais alto também, tem a garganta ser mais fechada também. Né? Tem uns parecidos, né? Mas igual a gente mesmo é só a gente. Aquele gigante Golias que fala na Bíblia, Uhum. ele tinha mais de 3 metros, não tinha? Esse aí eu ainda não fui lá ver, não. Eu falo assim, porque você fala que a humanidade teve um momento que ela era bem mais alta que hoje. Sim, tem os esqueletos no YouTube mostrando isso aí. Tem esqueleto lá até de 60 metros. Eu já tive a impressão quando era criança, alguém de vocês já teve assim, que vocês vão viajando assim, vai vendo as montanhas, parece que tem formação de um corpo. Ah, sim, isso é verdade, tem isso mesmo. Inclusive, eu tenho até uma passagem de duas fotos que eu vi no Facebook que revela isso aí. Tipo assim, animais que se petrificaram com o tempo, né? Seres humanos também. Então existe isso aí, são tipo montanhas que já foram seres vivos. Inclusive, a consciência deles ainda está presa lá naquele lugar. É uma montanha com uma consciência. Se olhar espiritualmente, você vê que ela já foi viva. É interessante isso aí.
Agora, o que aconteceu para ela ficar daquele jeito, né? E é interessante que até os evangélicos falam assim, vamos orar no monte. Geralmente o monte tem energia, justamente o que você falou aí. Tem também. Imaginei isso. O sermão da montanha, né, de Jesus também. A montanha ela tem uma energia nela. Pois é, aí por causa dessa transmigração que aconteceu, que as pessoas os espíritos eram mais corruptos, aí eles começaram a utilizar essa energia divina, que era o vril, em vez de usar para o bem, começaram a usar para o mal, né? Que aí foi de onde originou os magos negros, que aí eles se vestiam de preto e utilizavam o vril, invertiam a corrente energética dele para o lado negativo e usavam para matar, para guerrear. Aí parece com aquelas lutas do Dragon Ball Z, sabe? Que faz a energia com a mão e lança na outra pessoa para matar, e a outra pessoa lança a energia também, eles ficam medindo força entre a energia para ver quem que vence. Aí isso começou naquela época, na Atlântida. Sim. Eu venho estudando já tem um tempo, assim, a respeito de Atlântida, algumas coisas. Pra você ter uma ideia, até o Adolf Hitler tentou dominar a energia. Ele fez isso mesmo. Ele queria reviver o vril, né? Pra guerra. Galera não tem mal o que fazer da vida, não. Eu quero reviver o vril para reconstruir as pirâmides. Isso aí que eu quero fazer. Poder levitar aquelas pedras de toneladas, né? Exatamente, já pensei que Atlântida saíram 3 vertentes, uma para o Egito, uma para o Império Inca, Isso, verdade. e outra para a Europa, que não estou lembrado. Porque até hoje a ciência não consegue explicar como mover cada pedra de 1,2 toneladas e cortar quadradinho e fazer aquelas pirâmides perfeitamente. Deixa eu só responder aqui a galera aqui que perguntou umas coisas, Abília. Aí você pergunta de novo, tá? Marcos, deixa eu ver aqui. Aula boa, mas ainda estou com dúvidas sobre os Nefilim. Esses Nefilim, ficou conhecido, Marcos, os Atlantes, porque a civilização Atlante, ela não era nessa dimensão que a gente está hoje em dia, na terceira. Ela era uma dimensão superior, ela era na 4ª dimensão. Então, a Atlântida, depois que ela fez esse experimento genético dos macacos, que as pessoas começaram a desenvolver aqui na Terra, então eles vinham aqui porque eles eram os pais daqueles seres que eles tinham criados, né? Que eles estavam fazendo aquilo pensando que eles iam desenvolver para os espíritos que ia ter a catástrofe e acabar a Atlântida, eles sabiam que isso ia acontecer, para que os espíritos tivessem onde encarnar. Então eles vinham nas naves espaciais deles, da 4ª dimensão, desciam e entravam na 3ª dimensão, que é essa que a gente está, né? Que é isso aí que o Abílio está falando, que eram os discos voadores, né? Que eles vêm da Atlântida, esses discos voadores. E aí eles vinham para a Terra, só que como eles eram de uma dimensão superior, quando eles chegavam aqui na Terra, eles brilhavam. Como se eles fossem uma estrela brilhando. Então, aquelas pessoas ali que viam eles chamavam eles de deuses. Falavam que eles eram deuses, que eles eram seres divinos. Que eram, né? Só que eles ainda eram imperfeitos ainda estavam em evolução. Só que por ser numa dimensão superior, eles brilhavam. E aí, nisso aí que gerou essa lenda dos Nefilim, né? Que diz na Bíblia que os filhos dos deuses tomaram as mulheres dos homens, né? Que é esse mesmo assunto, né? Esses Atlantes, eles vieram, ficaram. Alguns deles ficaram, que foram que construíram essas pirâmides que a gente tem hoje em dia. Essas pirâmides que tem hoje em dia foram construção deles, para ajudar aquela humanidade que estava se iniciando. E aí eles procriaram com aquelas pessoas, né? E aí foi onde originou essa lenda aí dos Nefilim, né? E aí depois que teve a catástrofe na Atlântida, que eles pararam de voltar para a Terra, aí foi que eles fizeram aqueles monumentos que tem aqueles monumentos que a gente conhece, né? Que tem essas estátuas grandes, que tem também uns desenhos que eles fizeram no chão, uns desenhos enormes, né? Que bom. Eles fizeram uns desenhos enormes, como tipo um desenho gigante de uma aranha. Eles nunca viram aqueles desenhos que eles fizeram na Terra. Mas eles fizeram eles com a tecnologia que os Atlantes tinham dado para eles.
para que eles vissem de novo aquilo e voltassem a encontrar-se eles de novo, né? E muita coisa se originou dessa herança atlante, aquilo mesmo de reverenciar os deuses, as estátuas dos deuses, originou ali. Porque quando eles chegavam, os atlantes, eles se prostravam diante deles, ficavam reverenciando eles e traziam comida, oferendas para eles e colocavam na frente deles, né? E aí eles não podiam comer aquela comida, porque como eles eram de uma dimensão superior, aquela comida era corrupta para eles, né? Eles viviam só de prana naquela época. Então, deixava a comida perto deles, eles ficavam lá, né? Como se fosse, vamos dizer assim, estátuas, né? Só vendo a comida. E aí depois que eles morreram, as pessoas começaram a fazer estátuas deles, né? E continuava essa forma de reverenciação, lembrando deles. Que aí foi de onde surgiu isso aí das adorações das imagens. Né? Mas isso aí eu estou falando dessa adoração que Moisés proibiu, porque a adoração de imagem de estátua morta. Tem jeito de fazer estátua viva, que é uma deidade. Né? A Índia é especialista em fazer isso. Pega um espírito divino e coloca dentro de uma estátua. Ela se transforma numa estátua divina. Tanto é que esse sapinho que eu tenho aqui em casa, ele não para de mexer. O sapinho doido. Se eu falasse para vocês que essa estátua mexe sozinho, aí já é outro tipo de processo, né? Isso aí essa ciência aí eu conheci ela quando eu conheci um mestre indiano, um guru, acho que chamava qual que era o nome dele? Vishwananda. Vishwananda, ele veio visitar aqui o Brasil. Eu fui lá conhecer ele. Aí eu participei com ele de um ritual de que ele ia dar vida para uma estátua. Foi muito bonito o ritual. Depois que ele terminou, aquelas estátuas, gente, tem que falar um negócio pra vocês, elas não eram só estátua não, viu? Elas tinham uma energia muito forte emanando delas. Elas ficaram em uma sala específica, quando eu cheguei perto, assim, era como se tivesse duas mãos me segurando de tanta luz que emanava das estátuas. Naquele tempo lá eu não tinha desenvolvido nada espiritualmente ainda, né? Tava começando, não era mestre ainda. Sim. Esse negócio de dimensão, um exemplo aqui, que tem alguns seriados, alguns filmes que a gente assiste, que às vezes tem fundamento, tudo que você está explicando, eu fico ligando as coisas. Por exemplo, aquele Stranger Things. Sim. É um exemplo de outra dimensão, né? Esse eu não assisti ainda, mas tem várias... o Wister confirmou que esse que já assistiu é esse mesmo. Exemplo de outras dimensões. Interessante, claro. Só que aquela lá é uma dimensão negativa. Tá dizendo que aquela lá é uma dimensão negativa. Eu né? Interessante. Tem várias dimensões, Abílio. Se ficar mais claro para você, você vê o vídeo passado lá sobre os 9 céus. Ali a gente fala sobre um tanto de dimensão que existe. Né? Mas todas elas têm vida. Né? Jaqueline, eu sempre me perguntei por que tantos planetas. Agora faz sentido. Jaqueline, esses planetas são escolas, né? São várias escolas planetárias. Aí cada escola tem a sua humanidade específica, né? Quando Deus ele criou as essências, aí as essências, elas tinham, cada uma tinha uma cor, né? Isso aí, vocês entenderem melhor, vocês têm que ler meu terceiro livro, mas eu estou escrevendo ele sobre a origem de Deus. Né? Aí tinha várias essências, cada uma de uma cor, inclusive cada essência nossa aqui é de uma cor diferente, né? Eu tenho de uma cor, o Wister tem de outra, cada um tem uma cor de essência. Aí foi pegado esses grupos de essências e criado mundos para cada um deles. Então, tipo assim, o mundo, um exemplo, as essências azuis, foi criado um mundo de capela para elas. E todas elas começaram a encarnar naqueles tipos de seres humanos para que eles desenvolvessem as aptidões que eles precisavam aquele grupo. E assim foi feito com todos os outros planetas. Então, as verdes para aquele planeta, as lilás para esse planeta e as milhares de cores, tem cor que a gente nem consegue pronunciar o que é, porque são milhares e milhares de cores de essências nesse universo. E aí foi sim, né? E aí as essências que elas já atingiram, que elas precisam naquele planeta, ou que não atingiram, elas vão transmigrando entre mundos, né? Esse mundo nosso mesmo aqui, ele começou com esse cosmos nosso, esse universo, ele começou com Herberus não, gente, com Erg, que foi o primeiro planeta habitado nessa galáxia nossa.
Aí teve uma guerra interplanetária de um outro planeta que estava terminando com Erg, e aí acabou que Erg foi destruído com uma bomba nuclear, e aí foi esses espíritos de Erg foram transmigrando entre planetas, aí foi para Vênus, para Marte, então todos esses planetas que a gente vê no espaço, eles são habitados, só que com o telescópio não dá para ver, né? Não é que nem Google Earth, né, gente, que a gente olha, vai chegando até lá e vê lá os seres humanos lá, né? Telescópio é só para saber que existe aquele planeta, né? Tem até um meme que o Wister mandou pra gente, que era como é que é aquele carrinho do Mark Hover da NASA, né? Pra filmar o planeta pra ver se tinha lá. Aí dois ET assim segurando um espelho, colocando na frente assim do Mark Hover pra mostrar que não tinha nada de civilização, né? E lá atrás a civilização alienígena lá. É uma piada, mas isso é verdade, né? Essas coisas acontecem. Cara, tipo, todo planeta tem uma vida, porém não significa que seja nessa mesma física que a gente, é diferente. Ah, isso. O Wister tá falando aqui que todo planeta ele tem uma vida, mas não quer dizer que seja nessa essa dimensão física aqui que nem a nossa. E é isso mesmo, porque não quer dizer que lá no planeta também seja da terceira dimensão, né? Eles podem estar numa quarta dimensão, por exemplo. Se um alienígena vier aqui na terceira dimensão, por exemplo, pode ser que ele não encontre nada. Aí já numa quarta dimensão ele já vê. E naquela aula sobre dimensão eu deixei isso bem claro, que não é só porque a gente está na mesma dimensão que a gente se vê, né? Então eles podem vir aqui e não ver a gente também não vê eles. Mesmo eles estando na mesma dimensão que a gente. Está na mesma dimensão, mas com uma vibração diferente. Mesma dimensão com uma vibração diferente, o Wister pontuando aqui. Agora ficou mais claro? Ah, ficou claro, Marcos? Que aí você achava que os Nefilins eram uma raça diferente, né? Eu acho bonito esses nomes Nefilim, mas é porque tem essas mudanças das línguas, sabe? Na Atlântida mesmo, eles não chamavam eles de Atlântida naquela época lá, não era esse nome que tinha não, chamava eles de... qual que era o nome da raça? Eu sei que a Terra lá chamava Poseidones, o nome da Terra, não era Atlântida. Só que aí tinha o rei Atlas, né? Tinha o Atlas, ele era um dos reis que ele entrou em guerra contra o Gader. Só que a guerra que eles entraram, o Atlas ele sempre teve muita moral. E ele também comandava o exército dele, mas ele comandava muito bem. Tipo assim, todos os homens dele, do exército, eram homens honrados, que dariam a vida pela sua própria... pelo seu país, né? Que aí ele se dividiu a terra em dois, né? Entre a raça branca e a raça vermelha. Aí que foi a guerra que fez a Atlântida cair, foi por causa disso, por causa de racismo. E aí, então ele tinha essa moral muito forte, né? E quando ele teve um momento que ele veio para a Terra da terceira dimensão e ele tentou conquistar os povos simples para lutar na guerra dele. Então as pessoas chamavam ele era um gigante imponente, então chamavam ele de Atlas, né? E aí quando ele voltou para a Terra dele, eles falavam que era a Terra de Atlas, que era a Atlântida. A Terra de Atlas, Atlântida. E aí por isso que ganhou esse nome de Atlântida, por causa dele. Que é a representação, né? Um gigante carregando a terra nas costas. E a gente tem dentro de nós também um Atlas também, que é o responsável por sustentar o nosso universo interior. Só que aí sobre esse assunto, só mais pra frente. Que é um gigante que existe dentro de nós que carrega o universo. Vai demorar um pouquinho isso. Que carrega o universo nas costas, né? Ele existe dentro de nós também. E o Atlas, ele foi a reencarnação de Moisés, né? Então, por isso, ele tinha um poder mental muito forte, por isso que ele conseguiu fazer as coisas que ele precisava fazer na Atlântida, né? Ou fazer na missão dele de Moisés, ele conseguiu fazer por causa desse poder mental magnífico que ele tinha, né? E ele teve reencarnado pouco tempo atrás aí, e chegou à autorrealização finalmente, né? Moisés ele não atingiu a pureza,
até porque muita gente morreu por causa dele também. Mas ele teve encarnado com o mestre Samael e ele ficou o mestre Lakshmini, né? Atingiu a autorrealização naquela vida lá, concluiu, né? E o Gader, que era o adversário dele, que estava na guerra, até hoje está nas trevas, né? Resgatamos ele das trevas e está no processo aí para encarnar. Se não encarnou já, não está no processo, mas o Mago Negro, terrível encarnado, né? Mas veio para evoluir, porque as pessoas que não evoluírem nessa atual, gente, vão transmigrar, viu, Abílio? Vão transmigrar para outro planeta. Esse planeta aqui ele vai atingir um grau superior, quem não tiver condição dele vai ser migrado para outro planeta. Então nós estamos aqui orientando, ensinando para que as pessoas não precisem ir para um planeta pior que esse aqui, porque esse aqui já é ruim, vocês imaginam o pior, né? Nos outros planetas mais elevados, a magia ela é visível aos olhos vivos, né? As pessoas manipulam o fogo na palma da mão. Aqui a gente faz aqui, ninguém vê nada, fica só na esperança, né? Pra vocês verem como é que é esses níveis desse lá. Aí vai num mundo onde que a única importância é sobreviver, conseguir alimento para não morrer, não ser em casa, né? Viver nas cavernas de novo em outro mundo, né? Agora, sobre aquilo que você falou, Abílio, cada planeta ele tem uma humanidade de acordo com aquela raça também. Eu lembro também de um outro planeta que eu tive, que era a raça leonina, né? Foi um dos meus planetas favoritos de viver, que era seres humanos com cabeça de leão ou de leoa, né? E eles tinham uma capacidade muito grande de movimentação de energia. Essa raça ainda tem, o planeta ele acabou, né? Ele virou uma lua, né? Mas tem muitos vídeos de regressão na internet que também falam sobre essa raça também, a raça leonina, né? Sim? Hoje, assim, encarnado, tem algum planeta mais evoluído espiritualmente e cientificamente que o nosso? Tecnologia também? Rapaz, quase todos. É o que mais tem. Quase todos. Os que são pior que a Terra são pouquíssimos, Abílio. Pouquíssimos mesmo. Tem um outro planeta também, que era da raça aracnídea, né? Pra você ter uma ideia desses animais que a gente tem aqui hoje nesse planeta, são seres humanos com aquelas características, né? Tem o planeta da raça anfíbia. Esses só são planetas que eu passei, que eu vivi, até acabar e que eu me recordo deles, né? Me recordo deles. O primeiro que eu vivi foi o planeta dos gigantes de gelo. Eles eram pessoas gigantes feitas de gelo. Foi o primeiro planeta que eu tive encarnado. Esse negócio da história da humanidade na Terra, por exemplo. A história de quê? Assim, na nossa humanidade mesmo na Terra, tem muita filme de ficção científica. Sim. Que eu já também, dentro dos meus estudos, eu vi que também era experiência genética do pessoal de Atlântico, por exemplo. Tem isso também. Os dois também. Não, você viu, né? Não, tem isso também, né? Algumas criações foram experiências genéticas também, né? A quimera mesmo foi uma delas, né? E tem esses trem hoje em dia, Bia. Tem um vídeo aí no YouTube mostrando um monstro todo esquisito, parecendo com aqueles do Resident Evil, que saindo assim, com um arrasto de gosma saindo de trás dele, que ele tinha saído de uma fábrica. E tinha assim o carimbo nele. Então, o ser humano é doido, velho. Até hoje ele faz esse negócio. Os nazistas faziam muito experimento também. Não, aí a chikungunya e o zika vírus, eles aconteceram por causa de alteração genética no mosquito da dengue. Modificaram ele geneticamente e criaram 2 novas doenças. Que diziam que era para exterminar o mosquito da dengue, né? Terminar com a dengue. Aí o ser humano é doido. Aí depois passou jogando veneno em cima de todo mundo. Com os aviões deles lá. Velho, por isso que essa civilização nossa ela não vai muito adiante. A humanidade ela tá fazendo muita coisa errada. Dá medo de chegar um dia e ficar igual The Walking Dead.
Espero que não chegue isso tudo não, Luana, se prepara. Resident Evil. Ai, ai. Eu não sei se chega isso tudo não, mas que vai ter uma catástrofe aí mais pra frente, vai. Não é porque eu... Você passou aí do zumbi, eu lembrei do Resident Evil. Não, mas parecia aqueles bichos que tinha a cabeça de fora que eu vi lá. Impressionante a imagem, cara. Se você pesquisar esses treinos na internet, você encontra, velho. Isso aí que impressiona, né? Eu nunca pesquisei a fundo, mas tem umas coisas que acho na Deep Web. Eu nunca cheguei a mexer. Não, essa eu nunca vi lá, não. Quem gosta dessa é o Marcos aí. Adora ficar pesquisando os treinos lá. Não sei se ainda tá, né? Mas ele teve uns tempos lá que ele disse que ficava olhando. Ai, ai. Mas é isso, gente. É assim, esse papo aí pra vocês entenderem um pouco mais de por que a gente tem esses pecados dentro de nós, né? Foi um acidente que aconteceu, infelizmente, mas isso aí também ele possibilitou que a gente chegue em um nível muito além do que outros planetas também. Porque o único planeta que tem o ego tão forte como que tem aqui na Terra, é aqui na Terra. Porque foi o único que aconteceu esse acidente. E é por isso que tem esses mensageiros de luz tão poderosos, tipo Jesus, Melquisedeque, Salomão, né? São seres assim, né? Esses mestres aí que são os meus também, mestre Gabriel, Babaji, Samael, né? Tudo por causa dessa catástrofe, né? Porque Jesus, ele é responsável por todos esses planetas que eu estou falando aqui para vocês, mas a Terra é o que ele dá mais atenção. Por que a Terra que ele dá mais atenção? Porque é a que está mais precisando, né? Para ele vir, o próprio Criador do universo vir para esse planeta, encarnar aqui, o trem tem que estar feio, né, gente? Tem que estar feio. Mas não que ele não encarne nos outros também, mas ele deu uma atenção especial para esse aqui. Porque esse dilema do Cristo, de vir viver o drama de Cristo, isso não é só de Jesus, não. Todos os mestres de luz, eles passam por isso e podem passar também. Chegar ao grau de Cristo no plano físico. E teve Cristo na Lemúria, teve Cristo na Atlântida, teve Cristo nessa terra. O Cristo de Atlântida chamava Antúlio. Cristo de Atlântida chamava Antúlio. Mas o próprio Criador de tudo encarnando foi Jesus. Teve Krishna também. Krishna também viveu esse drama crístico. Osíris também no Egito também viveu. Só que esses aí, eles são filhos de Deus, né? São mensageiros de Deus. Agora, o próprio Deus encarnado, aí já ele fez esse processo aí porque o trem estava muito feio mesmo. Tá? Estava muito feio. Por isso que Jesus veio ele mesmo. Por isso que como Jesus é só Jesus. Tem outros que a gente, quando a gente desenvolve na espiritualidade, os grandes mestres de luz, a gente passa pela crucificação interior, né? Que foi o que aconteceu comigo. Quando eu tinha escrito o primeiro livro, Aprendiz de Mago, aí chegou um momento que eu fui julgado, sentenciado, e aí me mataram espiritualmente. E aí eu passei por todo o drama de Cristo. De ser espizinhado, ser judiado, ser xingado, ser chicoteado e crucificado, né? Aí morri e aí tem que fazer todo um processo na espiritualidade para ganhar a ressurreição, né? Mas consegui, tô aqui hoje, né? Com tudo que precisa ter, graças a Deus. E tô aqui para orientar vocês, para vocês passar por esses caminhos também. Só que tem que ter muita... o caminho de Deus é estreito, né? Tem que ter muito sacrifício para poder caminhar esse caminho. Infelizmente, quando tem um mestre presente é mais fácil, muito mais fácil. O Wister tá aí para comprovar, né, Wister? Mas tem que estar disposto, sabe? Tem que ter um grau, tem que ter uma preparação para aquilo também. Ouvir, sim, a gente falando dessas coisas, às vezes a pessoa pode ficar maravilhada, que eu quero fazer isso também, eu quero desenvolver minha clarividência, eu quero fazer projeção astral, eu quero ver os registros acásticos e ter conhecimento de tudo isso. Isso tudo é muito bom, né? Só que a moral, ela tem que caminhar de acordo também. Infelizmente, tem que caminhar de acordo. Porque... a gente ainda é muito trevoso, né? Ainda é muito corrupto, e quando a gente vai nesses lugares santos, a gente tem que estar limpo, que é para não corromper esses lugares também.
Você imagina você ir num registro acástico, ainda tá sujeito a ego e acabar bagunçando os registros, né? Aí vai ficar muito pior da situação, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Acho que é um tema bem interessante. Esse tema sobre os planetas também, eu quero falar especificamente só sobre eles também. Mas essas grandes revelações aí tá ficando tudo pro meu terceiro livro, né? Vai ter mais coisa. Vai que também vai fazer diferença nenhuma, vai ficar lá escrito, disponibilizado, ninguém vai ler mais essa porcaria. Mas depois que eu morrer, alguém lê. Então é isso aí, galera. Fique com Deus. Grato a todos que ficaram presentes. Espero que a aula tenha sido produtiva. Vocês podem rever também os vídeos aí. Deixa um like, se inscreve no canal para poder chegar a mais pessoas. Compartilha com alguém que você sabe que vai gostar desse conhecimento. Isso aí. Até a próxima. Namastê.